O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus, eu ergo as minhas mãos para ti, meu Pai, e te louvo e agradeço por esse dia que o Senhor está nos dando. Está dando a essa criatura que me ouve, que está envolvida em problemas, dificuldades, em muitas necessidades, mas ela está viva. Ela está viva, eu estou vivo, nós estamos vivos, ainda que estejamos enfrentando dificuldades. Mesmo assim, o Senhor nos tem dado forças para que venhamos enfrentar essas dificuldades e vencê-las pela fé no teu glorioso nome, Jesus. E eu peço que neste momento venha a tua sombra cobrir todo o teu povo, toda a tua igreja, todos os teus servos. Venha cobrir neste momento de graça, de sabedoria, de força, de fé, de coragem, de ânimo, de certeza, de convicção, para que nenhuma dúvida, nenhum medo, nenhuma sensação sequer de fraqueza venha tocar no teu povo. Em o nome do Senhor Jesus, nós abençoamos todos os nossos ouvintes, onde quer que estejam, sejam eles curados física e espiritualmente, em nome do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Nós falávamos ontem sobre o rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro conta a história de duas pessoas que viveram na época da Babilônia. Os dois viviam na Babilônia. O rico vivia, conforme Jesus disse, vivia e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, comia das melhores iguarias, tinha o melhor conforto que havia na época. Todos os dias vivia regaladamente. Já o pobre, o mendigo, nem era pobre, era mendigo. Além de ser mendigo, ele também era doente, era enferma da cabeça aos pés. Lázaro, seu nome, estava à porta do rico. E a porta do rico, aquela porta grande, sabe? A casa do rico era cercada por muralhas altíssimas. Mas a porta daquelas muralhas estava lá jogado às traças o Lázaro. E como ele, ou melhor, com ele também vinham os cachorros, cães, vadios, que não tinham o que comer. Então lambiam as chagas, as feridas que estavam no corpo de Lázaro. Eu creio que Lázaro não tinha nem forças para espantá-los. Deixava-os lamberem as suas feridas. Mas a situação de um era completamente diferente da outra. Radicalmente contrária da outra. Ora, diz o Senhor Jesus que aconteceu, e Jesus viu isso. O Senhor Jesus já existia, ele sempre existiu. E ele viu isso,
esse fato acontecer. E ele viu que o mendigo morreu. E quando ele morreu, imediatamente foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quer dizer, para os braços daquele que era o referencial da fé, da sua fé. O mendigo, apesar de ser miserável, mendigo, pobre, doente, enfermo, apesar de ser a última das criaturas, ainda assim ele trazia no peito a grande riqueza que era a sua fé no Deus de Abraão. Quer dizer, o mendigo pobre, apesar de ser pobre, paupérrimo, dentro de si havia uma riqueza incalculável, que ninguém via. Ninguém via, mas Deus via. Que bacana, né? Deus via. E, por causa daquela fé que ele nutria dentro de si no Deus de Abraão, quando ele morreu, disse Jesus, imediatamente sua alma foi levada pelos anjos para onde estava Abraão. Com respeito ao rico, ele também morreu. Era rico, podre de rico, mas também morreu. Todo mundo morre, e ele morreu também. Mas quando o rico morreu, Jesus disse assim, foi sepultado. Nada além disso. Nada além disso. Eu sei que o enterro desse homem rico deve ter sido pomposo. Pomposo até demais. Mas Jesus não fez a mínima, não deu a mínima. Disse apenas que ele foi sepultado. E em seguida ele diz, no inferno, assim é o texto, morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, acrescenta Jesus, e no inferno, acrescenta o Senhor, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, quer dizer, junto consigo. Quer dizer, o rico morreu e foi direto para o inferno. O pobre morreu, foi direto para o céu. Aí a pergunta é, quer dizer, bispo, que o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno? Não, negativo. O que faz a diferença, o que faz garantir o céu ou o paraíso é a fé no Senhor Jesus Cristo. É a fé no Senhor Jesus. Porque quem tem a fé no Senhor Jesus, vive essa fé, pratica essa fé, assume essa fé, vive uma vida regrada, ordeira, disciplinada. A sua conduta é de acordo com a sua fé. Vive de acordo com a sua fé. Então, quando a pessoa tem fé no Senhor Jesus, ela é disciplinada e vive de acordo com as leis morais e espirituais ditas na Bíblia Sagrada. Então, o sujeito que se converte ao Senhor Jesus, se ele era ladrão, ele deixa de ser ladrão. Se ele era mentiroso, ele deixa de ser mentiroso. Se ele era enganador, ele deixa de ser enganador. Se a pessoa vive na justiça aqui neste mundo, e isso é viver na fé do Senhor Jesus, então, quando ela morre, a alma dela é levada pelos anjos da justiça. Os anjos da justiça levam sua alma para onde está o Senhor da justiça, que é o Senhor Jesus, e que justifica aqueles que nele creem. Agora, quando a pessoa morre e morre no pecado, ela viveu na injustiça, ela viveu na mentira, ela viveu no engano, ela viveu na corrupção, ela viveu no roubo, ela viveu de engano, ela viveu na prostituição, ela viveu uma vida contrária à palavra de Deus. Então, essa pessoa viveu servindo a injustiça, porque ela viveu servindo a injustiça. Quando ela morre, então o Senhor da injustiça vem buscar a sua alma. Ele tem direito a essa alma porque ela o serviu durante a vida.
E é assim que aconteceu com esse homem rico. Ele viveu regaladamente, ele não cuidava da sua alma, ele só cuidava do seu corpo, da sua beleza, do seu prazer, do seu conforto. Ele cuidava do seu corpo, do seu ser. Ele idolatrava o seu corpo, o seu ser, a sua vida. Então, quando morreu, quem era ou quem estava lá esperando a sua alma? Aquele a quem ele serviu durante toda a sua vida. Ele era rico, mas poderia ser pobre também, iria para o inferno, desde que ele servisse ao Senhor da injustiça. Entendeu, minha amiga, meu amigo ouvinte? Se você vive na prática da imoralidade, da mentira, do engano, do roubo, da prostituição, você vive na prática da corrupção, você pode ter certeza. Se você morrer, sua alma é requerida pelo diabo, é requerida pelos anjos do inferno, é requerida pelos anjos do mal, e ela é levada para o inferno. Agora, se você viveu a sua vida inteira na mentira, no engano, mas no último momento da sua vida, você tem tempo, ainda tem tempo de raciocinar e pedir, clamar, suplicar: ó Jesus, tem compaixão da minha alma, como fez o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele estava morrendo. E ele, porque reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, então ele deu o último grito, o último suspiro, o último pedido. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus, na mesma hora, imediatamente disse-lhe: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, se não houver tempo para você clamar o Senhor Jesus e morrer, por exemplo, isso é muito comum hoje aqui no Brasil, especialmente lá no Rio de Janeiro, e especialmente no Rio de Janeiro, bala perdida. Bala perdida, quer dizer, a justiça é a injustiça. A sociedade hoje do Brasil está uma esculhambação. Não há segurança nenhuma para ser humano nenhum. A não ser que você fique só dentro de casa. Mas assim, ainda assim, o bandido pode entrar na sua casa e desferir um tiro e você morrer sem saber, sem ter tempo de pedir, de clamar pela salvação. Ora, se você não tiver tempo de pedir, de clamar por Jesus, então a sua alma vai direto para o inferno. Não tem jeito. Não tem missa, não tem reza, não tem fita amarela, não tem vela acesa, nada disso. Você vai para o inferno, ninguém pode evitar isso. Ah, mas você foi uma pessoa caridosa, você pode ter sido caridosa, você pode ter sido uma pessoa generosa, você pode ter sido até uma pessoa religiosa, não interessa. Você viveu na mentira, você viveu no engano, você viveu na injustiça, você viveu no pecado, então você vai continuar no pecado lá no inferno, porque lá é o lugar do pecado. Agora, se por acaso você se converteu, deixou a vida de errado, a sua vida errada, você deixou de praticar o que era injusto e passou a praticar o que era justo, correto, íntegro, então, com a sua fé no Senhor Jesus, quando você morre, vem os anjos de Deus, os anjos da justiça, pegar você. Quem morre na injustiça, os anjos das injustiças vêm pegar a alma e levar para o inferno, que é o lugar dos injustos. Quem morre na justiça, pela fé no Senhor Jesus, os anjos da justiça vêm pegá-lo, pegar a sua alma e levá-lo para o céu. Agora, você decide a sua vida, você que decide o que você quer. Agora, eu quero acrescentar para você que a salvação é algo tão precioso, tão rico, tão grande, tão valioso, e é tão difícil, porque não é fácil. Não é fácil a pessoa
deixar o seu orgulho e se entregar à humildade de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Não é fácil. Especialmente quando a pessoa tem um coração cheio de orgulho. Mas quando a pessoa vence esse orgulho e se entrega e se rende à justiça do Senhor Jesus, que Jesus oferece, Ele e somente Ele tem o poder de oferecer a salvação através da fé nele. Quando ela se rende, então essa criatura tem o direito, o privilégio de viver a eternidade no paraíso com o Senhor Jesus. E por causa disso, ela se torna vencedora. Vencedora. Essa é a palavra. Jesus disse que só o vencedor entra no céu. Você sabia disso? Hein, minha amiga? O perdedor não. Quem é perdedor vai para o inferno. E só entra no céu aquele que é vencedor. Isto é, que venceu o pecado, que venceu as injustiças, que venceu a timidez, que venceu a corrupção, que venceu a idolatria, que colocou o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida por toda a vida, ou o resto da sua vida. Aí sim, essa pessoa é vencedora. Por isso que Jesus disse, ao que vencer ou ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci e sento no trono com meu Pai. Então, você só tem o direito de entrar no céu se você for um vencedor. Se você for um perdedor, você vai também perder o direito que Jesus oferece. Aquele que é vencedor, e somente o vencedor, herda a vida eterna. Não acredita nisso, não? Então leia Apocalipse capítulos 2 e 3, você vai ver lá escrito as palavras do próprio Senhor Jesus para os vencedores. Em cada carta apocalíptica, ele chama atenção para o vencedor. Então quem vence, quem vive nessa justiça e permanece nela, esse será levado para o lugar onde está o Senhor Jesus, o seio do Senhor Jesus, ou o paraíso. É o que garante Apocalipse capítulos 2 e 3, e os demais capítulos também, mas esses dois falam mais a respeito do vencedor. Você, então, é que decide o seu destino final, o destino da sua alma. Você que sabe. Se você quiser a salvação, então aí está a oferta do Senhor Jesus. E você só tem o direito de escolher, de optar pela sua salvação enquanto você está vivo. Porque depois que morre, não tem jeito mais. Não existe purgatório, nada disso. Não existe a figura do purgatório que vai purgar os pecados da alma. Não existe isso. Não existe, não há condição. Até porque seria até injustiça da parte de Deus criar um purgatório para purificar a alma dos que oferecem indulgências. Seria o cúmulo da injustiça da parte de Deus haver purgatório. Não tem purgatório, não tem. Até porque você há de convir o seguinte: o sujeito vai para o purgatório e, segundo as religiões, ou algumas religiões, diz assim: olha, você tem que pagar a pena dessa pessoa, dessa alma que você que morreu. E como? Você tem que fazer ofertas, missas, orações, rezas e isso, acender velas e tal. Mas e se a pessoa não tem dinheiro, não tem dinheiro nem para comer, como é que ela vai pagar? Então aquela pessoa pobre, miserável, vai perder a salvação por causa do seu parente, do seu ente querido que não tinha dinheiro para purgar os seus pecados? Não, isso não tem cabimento, isso não é inteligente, não tem sentido. É ou não é? Se fosse assim, só os ricos seriam purgados dos seus pecados e os pobres seriam lançados no inferno. Não tem isso. Minha amiga, meu amigo ouvinte, aos homens está ordenado morrerem uma vez. Depois disso, vem o juízo. Mas ao vencedor, dar-lhe-ei
o direito de sentar-se comigo, com meu Pai, no seu trono. Assim como eu venci. E eu sento no trono com meu Pai. Você tem o direito, o privilégio de ser salvo. Se você não vê Deus, pelo menos você está vendo e ouvindo Deus fazendo a obra maravilhosa através da vida daqueles que creem nele. Vamos ouvir esses testemunhos. Hoje eu sou uma mulher bem-sucedida. Na vida sentimental, hoje eu sou muito feliz. Hoje eu amo, sou amado. Posso dizer que a minha vida, assim, é completa. Eu venho de uma família muito humilde. Eu morava numa casa pequena e eu dormia até na mesma cama que a minha mãe e meu pai. E até a minha irmã mais velha, ela morava com minha avó, porque minha mãe não tinha condições de cuidar. Na época eu trabalhava com os meus pais na feira. Aí foi que eu conheci um rapaz, onde eu me apaixonei por ele, eu era muito jovem, né? E a gente começou a namorar, a gente namorou 3 anos e a gente se casou. Tive 2 filhos com ele, a gente até vivia bem. E aí, de repente, aconteceu uma tragédia, onde ele foi assaltado, ele levou 4 tiros e uma semana ele faleceu. Há um mês antes, a minha mãe, ela deu um infarto nela. Então, foi 2 tragédias praticamente juntas, né? Um mês de diferença, eu tinha perdido a minha mãe e perdido o meu marido. E me vi sozinha, com os 2 filhos para criar. O mais novo tinha 3 anos e meio e o mais velho tinha 7 anos. Ela tinha que trabalhar muito para sustentar a gente, passou muita dificuldade, ela era muito estressada. Nós tínhamos tudo para ser decepcionados, né, nessa parte, porque a gente cresceu sem pai. Aí, devido a eu não ficar com os pensamentos, né, em tudo o que tinha acontecido, nas tragédias que tinha acontecido na minha vida, eu me dediquei muito a trabalhar. Eu trabalhava demais para me esquecer. Aí eu conheci um rapaz, ele era mototáxi. Aí quem ficou sabendo dele foi a minha irmã, que tem uma amiga, né? E ela pegou a moto com ele. E ele tentou matar ela. Aí eu fiquei com medo, terminei com ele. Ele queria uma explicação, porque eu tinha terminado, mas era o medo. Aí foi assim que eu cheguei na igreja. Eu cheguei com medo e comecei a participar das reuniões. E a fé que apresentava não era uma fé de emoção, era uma fé verdadeira, né? E eu fui colocando aquilo em prática, porque eu não fui agindo com sentimento mais igual eu era antes, né? E aí foi tudo mudando, porque dentro de mim mudou. Então, consequentemente, fora também ia mudar. E foi o que aconteceu. Eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa muito triste, né? E eu fui vendo que, consequentemente, eu fui mudando. A cada reunião que era apresentada, né? Essa fé, eu ia mudando, eu ia aprendendo, eu ia obedecendo. E logo veio a Fogueira Santa de Israel, onde eu me entreguei. Eu tive que deixar de fazer a minha vontade e sim fazer a vontade de Deus, para que a minha vida viesse mudar. E realmente foi o que aconteceu. Deus me respondeu, eu conheci o meu atual esposo na igreja. A infidelidade que um dia fez parte da minha vida, hoje não existe mais. E eu carregava sentimentos ruins, mágoa, ódio, desejo de vingança. E aí que eu comecei a frequentar a igreja para me curar isso que eu estava sentindo. E eu comecei a aprender a como ser obediente a Deus, a como viver uma vida com Deus. Foi daí um certo tempo eu conheci a Simone. A gente começou a namorar, aí logo a gente casou. Hoje eu tenho um casamento que vai fazer 10 anos, tenho uma esposa maravilhosa, uma mulher fiel. Hoje a gente tem uma vida regalada, hoje a gente tem mais lojas, a gente tem loja na nossa cidade, tem lojas nas cidades vizinhas. Houve crescimento em todas as áreas, tanto na minha vida sentimental, quanto na vida dos meus filhos.
Para quem não tinha uma cama para dormir, hoje a gente tem essa casa que ela é grande, ela é confortável, a gente tem piscina aquecida, tem uma outra casa aqui dentro desse condomínio, tem o meu carro, meu esposo tem o dele, meu filho tem o dele. Hoje eu sou um homem muito feliz, eu amo, sou amado, a minha vida é toda realizada, a gente nunca deixa de fazer nosso sacrifício, sempre pondo Deus em primeiro lugar, e Deus vem honrando. Tudo que a gente conquistou não foi fácil. Foi de fogueira santa em fogueira santa. E aí eu fui fiel no pouco e Deus tem me colocado sobre muito. Nossa vida hoje é completa, totalmente diferente do que do passado. Ver a minha mãe realizada hoje em dia não tem preço. Porque é uma coisa que eu acho que deixa qualquer filho feliz. E eu tenho a consciência, né, que tudo foi do altar de Deus. Graças a Deus. Eu queria fazer um convite especial para este domingo aqui no Templo de Salomão. Às 10 horas da manhã, excepcionalmente aqui no Templo de Salomão, inclusive você que não pode participar da reunião aqui das 10 horas da manhã do Templo de Salomão, você pode participar na sua casa, você pode participar ao vivo, né? Você que mora longe, não tem igreja para ir e tal, você pode participar através do Univer para Crer. Ali na nossa plataforma univerparacrer.com, você pode participar da reunião aqui das 10 horas da manhã no Templo de Salomão, quando nós estaremos apresentando uma figura extraordinária, um índio que veio diretamente lá do centrão da África. Ele faz parte da tribo dos Maçais, a tribo que mata leão para poder sobreviver. E ele é um desses guerreiros, é um daqueles guerreiros que enfrenta os leões. Nós vamos tê-lo aqui conosco, ele vai nos visitar neste domingo, às 10 horas da manhã, e você terá a oportunidade de conhecê-lo. É uma figura muito interessante, testemunha do poder de Deus. Esse homem que nasceu na incredulidade, no paganismo, se converteu ao Senhor Jesus, ele é um obreiro hoje. Ele é um homem de fé, ele é um homem de Deus no meio da tribo dos Maçais. Domingo agora às 10 horas da manhã aqui no Templo de Salomão. Que Deus abençoe a todos e até amanhã no nome do Senhor Jesus.